Paz e graça, irmãos. Meu nome é Heber e eu sou um pecador. Mas eu estou aqui para, juntamente com os irmãos e com as irmãs, aprender a ser um adorador. Vou pedir que você leia na sua Bíblia, embora também vá haver a projeção do texto na versão da NVI, aqui na frente, a gente vai comparando as versões. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo número 8. Obrigado, irmão. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo número 8. Antes de ler, só uma rápida contextualização. Tempos atrás, a gente fez uma mensagem sobre os versículos 5 a 7, né, que conta a história resumida de Zacarias e Isabel. Né? Eram dois servos de Deus, diz o texto, que eles eram irrepreensíveis em toda a sua conduta, né? Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Um casal fora de série, fora da curva, um casal que Deus aprovava. Contudo, né, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então era um casal idoso, que nunca tinham tido filhos, mas que tinham vivido de forma muito regrada, muito fiel, muito correta à vontade de Deus. Então, hoje a gente vai ver mais um pedacinho da história desse casal, a partir do versículo número 8 do primeiro capítulo. Vai falar de Zacarias. Ora, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens.
Mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua presença. Acabamos de ler o texto sagrado que narra a experiência de Zacarias e Isabel. E agora queremos saber como essa história pode interferir na nossa história. Queremos compreender a Tua vontade, Senhor, para obedecer. No nome de Jesus. Amém. Esse trecho que narra a experiência de Zacarias no santuário e depois o que aconteceu com ele e a esposa, se eu tivesse que dar um nome, eu chamaria de A Hora do Espanto. A Hora do Espanto é o nome de um filme que foi feito em 85, depois ele acabou sendo refeito, que conta uma historinha meio esquisita lá, de um rapaz que começa a desconfiar que o vizinho é vampiro. E ele tem sólidas razões para achar que o vizinho é vampiro. Aí ele convida um apresentador de televisão, mágico, especialista em vampiros, para examinar a questão, e as coisas se complicam muito, né? Mas a história não tem nada a ver com o nosso filme. A nossa história não tem nada a ver com esse filme, né? A Hora do Espanto. E eu dou esse nome porque é tudo espantoso o que acontece aqui nessa narrativa. A primeira personagem que aparece é o Zacarias, o sacerdote, né? Os sacerdotes em Israel eram todos da mesma família, né? Eles eram descendentes da tribo de Levi, né? E tanto ele quanto Isabel, sua esposa, eram da levitas. E, no caso, o sacerdote precisava ser da casa de Arão, né? Arão era descendente de Levi, né? Mas Levi teve outros filhos. E Arão, irmão de Moisés, é o primeiro sumo sacerdote que gera os outros sacerdotes. Então, Zacarias, como sacerdote, precisava ministrar ao Senhor. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas, todos os dias, à tarde, o sacerdote entrava no lugar santo. Então, o Santo dos Santos, ou Santíssimo, era um lugar onde só se entrava uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança. E ele era separado por uma grossa cortina de linho azul. Do outro ambiente, que é o ambiente onde Zacarias entrou, chamado de lugar santo, né? Onde estavam a mesa de proposição, com os pães da proposição, de um lado, o candelabro, com 7 lâmpadas do outro, elas eram acesas constantemente, representando os 7 Espíritos de Deus, né? E no meio, o altar do incenso. Então, depois que era feito o sacrifício lá fora, no pátio, onde os animais eram mortos e tudo mais, o sacerdote recolhia uma parte do sangue derramado naquele altar e vinha com este sangue e com um fogo tirado daquele altar, acendia o altar de incenso nesse lugar santo. No pátio todos podiam ficar, mas no lugar santo só o sacerdote entrava, né? E ali, então, ele acendia aquele altar de incenso e derramava o sangue juntamente com o incenso, que subia como aroma suave, representando a oferta dada a Deus, que se agradava daquele sacrifício. Esse era o trabalho do sacerdote. E havia lá um esquema de, vamos dizer assim, de escala, né? Porque isso era feito todos os dias, então os sacerdotes iam se revezando nessa tarefa. E coube a Zacarias nesse dia, por sorte, né? Eles faziam, a escala era baseada em sortes, né? Por sorte, ele teve o privilégio de entrar no lugar santo, né? Na presença de Deus, que só ele podia entrar ali, né? Não era o Santo dos Santos, mas o povo ficava do lado de fora, e os outros sacerdotes também. Só ele entrava para ministrar o sacrifício diante de Deus. Oferecer aquela fumaça que subia eram as orações
a adoração e a contrição do povo, representada pelo sacrifício feito lá fora. E lá, então, ele ficava diante do Senhor, enquanto todo mundo ficava lá de fora, orando, ou se admirando, tentando adivinhar o que estava acontecendo dentro do lugar santo. Isso é sorte, né? E ele teve a sorte de conseguir, nesse dia, de entrar, e a sorte maior ainda, quando ele entrou, havia alguém lá, um anjo do Senhor, né? E ele vê esse anjo ao vivo e em cores. Fico pensando, né, como é que nós reagiríamos, ou como é que nós costumamos reagir, né, diante do poder e das manifestações gloriosas de Deus. Aí você vai dizer assim, isso nunca aconteceu comigo. Sim, imagino que o anjo Gabriel não apareceu para nenhum de nós aqui, né? Apareceu para algumas pessoas na Bíblia, né? Daniel, Zacarias, apareceu para Maria, mas para nós não. Mas só a aparição de anjo representa algo glorioso? Será que a gente não precisa aprender a reconhecer as manifestações de Deus na nossa vida? É óbvio que existe a graça comum, né? O fato de estarmos vivos, saudáveis, termos liberdade, sustento, família, proteção. Todas essas coisas são ações divinas, porque se fôssemos entregues à sorte do mundo, teríamos um destino bastante diferente desse que nós experimentamos, com certeza. Agora, há ocasiões em que Deus se manifesta de maneira muito especial, muito particular. Como é que nós reagimos diante delas? Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava numa praia deserta. Nessa época, alguns anos atrás, eu tinha a possibilidade de fazer retiros. Eu me retirava no sábado para fazer contemplação em algum lugar sozinho. Eu já falei disso aqui. E nesse dia eu estava nessa praia. Para chegar aonde eu ia, né, a praia deserta, eu andava 18 quilômetros de terra, uma estradinha horrível. Aí chegava a uma praia maior, onde havia um lugar onde as pessoas acampavam. E atravessando essa praia e uma serra pequena, chegava a ser uma prainha bem pequena, chamada Desertinha, na região de Peruíbe, numa reserva ecológica. E eu estava a caminho dessa praia desertinha mesmo. Embora a praia anterior, muito maior, também não tinha ninguém. Não tinha ninguém em termos, né? Eu caminhando em direção à serra, lá na frente eu vi um vulto de uma pessoa e de repente eu vi essa pessoa fazendo sinais e tal, meio que desesperada. Era um senhor, porque ele estava acompanhado de 2 cães dessa altura, muito ferozes, e que começaram a correr na minha direção. E eu estava na praia, né? O mar de um lado, né? O monte de areia do outro, e eu não ia conseguir correr daqueles cachorros, né? E eu via que ele estava muito desesperado. Depois eu descobri que ele era o zelador de um camping vizinho, né? E que inadvertidamente soltava os cães. Logo, era muito cedo de manhã, ele imaginava que não havia ninguém na praia, né? Estava lá estava eu. E eu vou fazer o quê? Eu estava indo para adorar o Senhor, né? Inclusive estava cantando. Eu gostava de ir para lugar deserto porque eu canto muito mal. Então, eu costumo dizer que eu expulso o demônio cantando, né? Porque nem o demônio aguenta. Eu estava lá cantando sozinho, né? No vazio, e adorando ao Senhor. De repente eu vejo aqueles cães vindo para cá. E eu vou fazer o quê? Né? E aquele homem desesperado, gesticulando, e os cães chegando, né? Aí eu parei, né? Quando o cachorro estava mais ou menos
no meio aqui do salão, o primeiro cão, né, eu tomei uma atitude. Eu falei, para em nome de Jesus! O cachorro parou. Parou! Ficou assim, né? Meio distante de mim. Aí veio o outro, né? E eu, em nome de Jesus! Aí ele ficou dando voltas ao meu redor assim, né? E eu ali, firme. Aí os dois cachorros foram embora. Eu fui lá para a praia adorar o Senhor. Foi ou não foi uma manifestação especial de Deus? Um tremendo de um livramento, né? Como a gente reconhece essas coisas que Deus faz, onde Ele se apresenta de maneira diferente ou de maneira mais incisiva, será que a gente não relativiza, não deixa para lá, não dá o devido valor? Zacarias era sacerdote, estava no lugar santo, um privilégio, diante do altar de Deus, representando o povo para oferecer ao Senhor a fumaça, e ele se depara com um anjo de Deus que vai falar com ele, né? Que sorte é dele, mas ele deu um azar tremendo. Por quê? Porque ele questiona o anjo. O anjo faz um monte de promessas para ele, daqui a pouco a gente vai vê-las, e ele diz, mas há controvérsias. Tem provas? Como é que eu vou ter certeza disso? Ou seja, ele não acreditou, ele exigiu provas. Como saberei que essas coisas vão acontecer? Ele se baseou na lógica humana. Perfeitamente, tudo bem, ele era idoso, a esposa era idosa e tudo mais, mas ele estava diante do quem? De um anjo. E é exatamente o que acontece. Aliás, ele deu um azar danado porque se encontrou com um anjo mal-humorado, né? O quê? Você duvidando? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com Gabriel, o anjo que assiste diante do Senhor. Deus me enviou para dar o recado para você e você me trata desse... O que há, rapaz? Para aprender a largar a mão de ser besta e falar besteira, vai ficar mudo. Né? Vai ficar mudo. Irmãos, se a gente não tem nada de bom, nada de positivo para dizer, diz a Bíblia mesmo, é melhor ficar quieto. Não é? Melhor calar. Zacarias ganharia muito mais se ele simplesmente se calasse. Eu sempre falo isso, já falei aqui para os irmãos, o contraste entre Zacarias, um homem idoso, sacerdote, temente a Deus, reto, justo, fiel, se comporta desse jeito. E uma camponesinha, mal saída da adolescência, chamada Maria, quando se encontra com o mesmo Gabriel e recebe uma mensagem devastadoramente mais pesada, eis aqui a serva do Senhor. Olha a diferença. Sabe do que é isso? Fé. Fé. Fé não depende só de experiência nem de vivência. Fé depende de coração disposto a crer. Zacarias duvidou da mensagem do anjo. Pois bem, tá? Foi azar. E Isabel? No versículo 24 e 25, a gente vê alguma coisinha muito importante sobre Isabel, né? Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens, ou para desfazer a minha humilhação diante do povo. Isabel confessa que a vergonha, a humilhação, o opróbrio era diante dos homens. Essa vergonha existia por causa das pessoas. Ela sabia que ela não era desprezada por Deus. Isabel era uma mulher reta, justa, temente. Ela sabia que Deus não a desprezava, como a sociedade a julgava. Até hoje, mas especialmente naqueles tempos, a mulher não tinha valor se ela não gerasse filhos, braços, né, para o trabalho, braços para a família.
ela era considerada amaldiçoada por Deus. Deus me cerrou o ventre, elas costumavam dizer, né? E Isabel sabia que não era amaldiçoada por Deus, mas as pessoas julgavam assim, ficavam olhando de soslaio, né? Ah, aquela seca, aquela mulher seca, e por aí vai, né? Embora ela soubesse que Deus não a condenava, ela sim, ela queria mesmo assim ser honrada publicamente pelo Senhor. Irmãos, Isabel mostra para nós que nós não somos anjos, nós não somos seres celestes, nós não estamos imunes às pressões dessa vida. Ela também sentia o peso. Tanto que, quando Gabriel fala, tuas orações foram ouvidas para Zacarias, é sinal que eles oravam a respeito disso. Eles derramavam a sua alma no altar de Deus. Eles lançavam toda a ansiedade deles diante do Senhor. Isabel fazia isso, com certeza, né? Agora, o fato de ela fazer isso não significava que ela não se importava de não ser mãe. Ela queria sim, ela queria ser honrada, ela queria ser que as pessoas reconhecessem que ela era uma mulher normal, né? A gente precisa considerar os sentimentos das pessoas. Ela era, de certa forma, desprezada veladamente pela sociedade. Como será que os desprezados da nossa sociedade se sentem, né? Nós precisamos cuidar disso. Talvez a gente, na nossa inocência, pensasse assim, não, mas Isabel era uma pessoa tão crente, tão temente a Deus, tão fantasticamente fiel, que o fato dela não ter se concebido não a atingia. Ela estava acima disso. Ela vivia zen. Não era verdade. Não era verdade. Ela era uma pessoa normal. E ela tinha frustração? Sim. Ela se sentia frustrada. Não se desesperava com essa frustração, não se revoltava contra Deus por causa dela, mas tinha a sua frustração. Nós precisamos aprender a cuidar da autoestima uns dos outros, a olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, que tem algum tipo de necessidade nessa área, de dificuldade emocional, e tentar amparar. É para isso que existe a igreja. Um grande hospital, onde um cuida do outro e o outro cuida do um, suportando-se uns aos outros, diz Paulo aos Gálatas, né? Nós cumprimos a lei de Cristo, suportando no sentido de escorar, de dar suporte, de amparar uns aos outros. Porque todos nós temos carências, todos nós temos fraquezas, todos nós temos fragilidades, todos nós temos frustrações, e precisamos uns dos outros para nos tratar. A igreja não nem nunca foi, nem no tempo dos apóstolos, como eu já disse aqui, um clube de santos, um clube de pessoas perfeitas. De jeito nenhum. Ananias e Safira frequentavam qual igreja? Né? Roubaram o Espírito Santo. Enfim, o que vamos fazer para nos ajudar mutuamente em relação às nossas necessidades? Outra coisa que a gente aprende de Isabel é que ela se ocultou até a barriga ficar evidente. Por 5 meses, ela já grávida, ela ficou recolhida, né? Ocultou-se por 5 meses. Por que ela fez isso? Né? Ela evitou ser chamada de louca. Imagina uma senhora idosa, né, que tem essa experiência com Deus, concebe, né, uma mensagem futura a gente vai falar sobre isso também, né, como é que Zacarias convenceu Isabel a dormir com ele, mas enfim, ela engravida, e aí ela vai sair para dizer, estou grávida. Quem ia acreditar? Ela ia ser objeto de chacota. E pirou, né? A veinha fritou na maionese, tadinha. Não, ela com sabedoria, ela se ocultou até que uma prova irrefutável, chamada barrigão,
aparecesse. Aí sim, aí ela começou a desfilar, literalmente, né, desfilar para que toda a sociedade que a olhava de soslaio se admirasse ou se espantasse. Lembra? Hora de espanto. Zacarias se espanta com o anjo e a sociedade se espanta com a gravidez de Isabel. Né? Todo mundo espantado. Aliás, na história de João Batista, o que não falta é espanto. Né? Desde da história da sua concepção até a vida de João Batista, o esquisitão, né? Que todo mundo conhece pelos evangelhos. Tudo causava espanto. E a terceira personagem da hora de espanto nossa aqui é o anjo. Afinal de contas, ele fala algumas coisas. Né? Interessante, ele diz a Zacarias, no versículo 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. A primeira palavra do anjo, suas orações foram ouvidas, e Isabel vai conceber, né? E haverá prazer e alegria. Olha que mensagem. Eu fico pensando por que Zacarias duvidou, né? Mas enfim, não sou muito melhor que ele. Porém, um anjo fala assim, você vai ter prazer, você vai ter alegria. Todos os anos que eles viveram orando e confiando em Deus e depositando no altar a sua frustração, agora seriam superados de forma instantânea por prazer e alegria. Isso lembra uma promessa dos Salmos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? O nosso choro, o nosso lamento dura a noite da nossa vida, mas à luz do dia da eternidade, onde nós viveremos absolutamente isentos de qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de angústia, de dor, de incômodo, onde nós só viveremos prazer eternamente, sem fim. Que o choro dure quanto quiser. Diante da eternidade, isso nada vai ser. A mensagem do anjo foi preciosíssima. Segundo o próprio Jesus, o maior homem de todos os tempos, depois de Jesus, é claro, ia ser filho de uma anciã estéril. Que obra maior que essa? Que milagre maior que esse? Né? O homem mais completo, segundo o próprio Jesus, daqueles nascidos de mulher, né? Ia ser filho de Isabel e Zacarias. Mas o anjo diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Como crentes a gente anseia ser cheio do Espírito, tomado pelo Espírito, né? Viver na plenitude do Espírito Santo. Pois João Batista recebeu a promessa de ser cheio de Espírito antes de nascer. Antes de nascer. Tanto é que ele pula na barriga da mãe quando escuta a saudação de Maria. É ou não é? Elias seria o protótipo, né? Teria sido o protótipo de João Batista, porque o anjo diz que ele viria na unção de Elias. O profeta Eliseu bem que quis a unção de Elias. Lembra? Ele falou, eu quero porção dobrada e tal. E o Eliseu, não te garanto nada, isso é com Deus. Pois a porção de Elias, a unção de Elias, não era para Eliseu, era para João Batista. Nos versículos 15 e 16, o anjo diz, ele será grande diante do Senhor. No verso 16, ele diz, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Conversão de muitos. João Batista seria grande diante de Deus. A gente conhece a história de João Batista. Diante dos homens, como eu disse, ele era um esquisitão, né? Ele podia parecer louco, até insignificante. Aliás, como também consideraram Elias. Mas a grandeza e o valor de João Batista
seriam reconhecidos por Deus. Diante dos homens, a igreja de João Batista, vamos chamar assim, não fez nenhum milagre. Não expulsou nenhum demônio. Mas Deus diz que João Batista era grande diante do Senhor. Diante de quem nós queremos ser grandes? Diante de quem nós queremos grandeza e relevância? De quem nós esperamos aplauso, reconhecimento? A relevância de João Batista estava em ser o preparador do terreno. Aquele que iria semear o arrependimento. Conversão significa arrependimento. E para se arrepender, a necessidade de convicção de pecado. O trabalho de convencer do pecado é do Espírito Santo, usando o João Batista. Né? A grandeza do ministério de João Batista não consistia na sua esquisitice, mas na capacidade de converter desobedientes à obediência dos justos. Você já parou para pensar nisso? Fazer pessoas mudar de conduta e de valor. No mundo de hoje, olha ao seu redor, as pessoas que você conhece, fazer com que elas mudem, né? Desprezem o pecado, por exemplo, os prazeres do pecado, queiram amar e se interessar por Deus e por sua obra. Né? Será que existe tarefa mais gloriosa do que essa? Jesus teve essa tarefa e a delegou a todos nós, a tarefa de pôr em liberdade os cativos e dar vista aos cegos. Para terminar, amados irmãos, a gente pode concluir dessa história espantosa que o nosso choro, a nossa frustração pode durar muito tempo, pode durar até a vida toda, como a de Zacarias e Isabel. Mas essa frustração não vai ser nada diante da eternidade. Mas a gente aprende que Deus é tão poderoso que Ele pode usar a nossa vergonha social, a nossa frustração, para gerar coisas únicas. Como fez com João Batista. João Batista foi único, gerado nesse contexto. Aprendemos também que importa nós sermos grandes e termos valor diante de Deus e não dos homens. Os homens nunca deram a João Batista o valor que ele tinha. Lembra como foi que ele morreu? Mas nada disso muda o status que João Batista tinha diante de Deus no céu. Que o Senhor nos abençoe.